Na paz do Senhor, minha gente. Eu espero que esteja todo mundo bem. Em nome de Jesus. O assunto que nós vamos tratar hoje aqui nesse vídeo é sobre um tema que não deveria sair das nossas pautas, das nossas rodas de conversa, que não deveria sair dos nossos sermões, não deveria ficar escasso, jamais. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. Evangelho deveria ser um assunto primordial, mas infelizmente o costume da modernidade cristã é os milagres e as bênçãos terrenas. Então as pessoas vão para a igreja meio que barganhar as bênçãos. Elas não têm aprendido o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da gratidão pelo que Cristo já fez. E nós vamos conversar um tiquinhozinho sobre isso aqui conosco. Aceita? Isso aqui é muito bom. Café é tudo de maravilhoso que pode existir. Uma delícia, né? Evangelho. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando, uma amiga chegou até ela e falou assim: fulana, eu tenho feito tudo direitinho, eu tenho dado meu dízimo, minhas ofertas, eu oro, eu busco a Deus, eu faço tudo o que dizem que é para eu fazer. Quando eu chego, o pastor diz que é para jejuar, é para comprar isso, para comprar aquilo, eu vou lá e faço tudo. Mas Deus não está fazendo a parte dele. Deus não está me retribuindo aquilo que eu estou pedindo. Então, meu coração está ficando endurecido, dizendo ela, né? Citando ela lá a história dela. Meu coração está ficando endurecido porque tudo que ele promete, ele nunca cumpre. E eu dou o dízimo como os pastores mandam, eu dou as ofertas como os pastores mandam, tudo que é para colaborar, eu colaboro. Mas Deus não tem me dado aquilo que eu tenho pedido. E aí a moça que ouviu disse: querida, você está muito enganada. Você está equivocada em relação ao Evangelho. Você não deve estar na igreja esperando e pedindo, barganhando com Deus. E a moça disse: agora eu vou parar de dar dízimo, que isso não adianta de nada, não. E aí a outra aconselhou: olha, o Evangelho verdadeiro, o evangelho verdadeiro não é barganha. O evangelho verdadeiro é renúncia. Nós não aceitamos a Jesus para estar barganhando coisas. Ele já nos deu o melhor. Jesus se entregou e Deus o entregou. Então ele já deu o nosso melhor. O evangelho é renúncia. O evangelho é mudança de direção. Eu não acredito num evangelho que você se diz evangélico e não mudou de direção, e não anda em honestidade, e não anda em sinceridade. Eu não acredito num evangelho que não faça você mudar completamente. Evangelho é mudança de vida. E isso dá trabalho, porque é um processo. Eu me lembro no ano em que eu aceitei Jesus, na época em que eu aceitei a Jesus, as pessoas, quando aceitavam a Jesus, elas eram logo desprezadas pelo mundo. Por quê? Porque ela começava a ter uma mudança tão grande que não cabia mais elas nas coisas ditas do mundo, nas coisas que não são convenientes, porque elevam o grau do poder da carne. E as pessoas prontamente saíam de certas rodas de conversa, já não, o mundo todinho ficava ali dizendo: eu não dou um mês para ele voltar. Mas aí passava-se um mês e aquela pessoa ia se transformando, passavam-se 2 meses, daqui a pouco já tinha 1 ano. E aí as pessoas diziam: cadê fulano? Eu nunca mais vi fulano. Esse verdadeiro evangelho faz a gente viver aqui, mas não ser mais daqui. E isso realmente dá trabalho para os líderes, e isso não enche igreja. O número é resumido, é pequeno, mas, amados, é seguro e é o correto. É o caminho para a salvação. Do que adianta o homem ganhar o mundo todinho se perder sua alma?
Algumas vezes as pessoas estão fazendo coisas inconvenientes, que está na cara, que causa escândalo, e as pessoas dizem, não, mas é para o bem do evangelho. Paulo disse, afaste-se de tudo que parece ser mal. Se parece ser mal, não faça. Seja justo, seja honesto, seja organizado nas suas coisas. E o Senhor, ele vai mudar o curso da sua vida. O Espírito Santo, ele está procurando corações que estejam aptos a aprender sobre Jesus. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é ensinar as pessoas sobre Jesus. Mas essa barganha toda, essa barganha de dar os dízimos, de fazer isso, vai sempre ter barulhinho. Vamos lá. Esse negócio de barganhar com o céu, com Deus, isso não está na Bíblia. Não está. O Senhor, ele tem tudo para nós. Ele tem todas as formas de milagre que você possa imaginar. O Senhor tem para você, tem para mim. Esses dias eu estava falando, amados, nós não temos que ver o céu descer para a gente crer que Deus é Deus. Nós não precisamos de ver reboliço para saber que Deus é Deus. Nós não precisamos ver mortos ressuscitarem para saber que Deus é Deus. Ele pode fazer tudo isso, ele pode e ele faz, porque ele é Deus. Mas o verdadeiro evangélico, ele não está em busca disso, ele está em busca de obedecer a Deus, porque a nossa estadia aqui é muito passageira, então a gente está preparando o nosso tesouro para a nova morada. A gente está preparando o nosso tesouro para a eternidade e não aqui. Então a irmã explicou para a moça que com Deus não se barganha. Não há como barganhar com Deus, ele já deu para nós o melhor. Ele deu o único filho e esse morreu, sacrifício de cruz. Outra coisa que você precisa entender, evangelho é cruz. Amados, cada um tem a cruz que o Senhor deu para carregar. Ele a ninguém enganou. Ele disse assim, quer vir após mim? É o querer. Se você quiser, venha. É uma posição sua, é uma decisão sua. Então não adianta você dizer, quando Deus quiser, Deus já quis. E ele quer te salvar toda hora. Aí você também quer? Você quer? Jesus hoje lhe pergunta, como perguntou no passado, quer vir após mim? Você quer ser um evangélico? Você quer entrar no evangelho? Quer saber o que é evangelho? Então ele disse, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu que tudo ia ser bonito, que ia ser maravilhoso. Não, as lutas são grandes. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Evangelho é renúncia, evangelho é olhar para frente, deixando para trás tudo o que passou. Arrependimento é mudança de direção. Então eu não consigo entender uma pessoa que se diz evangélico e não mudou os seus hábitos, não mudou os seus costumes, não mudou a sua maneira, seus pensamentos. Eu não entendo que evangelho foi esse que entrou na vida da pessoa. O evangelho, ele nos faz afastarmos de tudo aquilo que denigre a imagem de Jesus, que envergonha o evangelho de Jesus. Não há comparação entre trevas e luz. Eu tenho visto, meus amados, tantos dos escândalos, e o povo gosta, mas gosta de divulgar essas coisas ruins, que coloca o nome do nosso Senhor na lama. E quem está promovendo isso? São os ditos evangélicos. Mas, amado, um evangelho que não muda a sua vida, o seu conceito, não muda a sua percepção, não é evangelho. O evangelho, ele é transformador. O evangelho é cruz de cada dia. E quando vem as provações, as adversidades, nós não podemos jamais ficar resmungando, reclamando com Deus. Nós devemos perguntar, Senhor, qual é a lição que o Senhor quer me dar com essa tribulação, com essa luta? Senhor, o que é que eu devo aprender com essa luta? Senhor, me ensina o verdadeiro evangelho. Amados, ler Bíblia nunca saiu de moda. A Bíblia é a palavra do nosso Senhor. É através dela que você vai sair do engano, que você vai perceber qual é a veracidade da palavra de Deus. É através da leitura e do conhecimento dela. A emoção humana, ela é muito enganosa. Enganoso é o coração do homem. E a gente, no trabalho, os verdadeiros, os sinceros,
que não mistura as coisas. Amados, preste atenção, eu digo isso, bato nessa tecla direto. Os verdadeiros, eles prestam atenção em tudo. O diabo ele trabalha somente com 3 armas. Ele oferece para o ser humano status, visibilidade, fama. Ele oferece muitas vezes poder, autoridade, né? Poder mandar, né? Tanto dentro da igreja como em qualquer âmbito da vida, e dinheiro. Aonde há a ganância, aonde há o poder e aonde há a fama, é um perigo muito grande. A visibilidade. Então, meus amados, se Deus tem te dado a oportunidade de proclamar ou de fazer alguma coisa, faça-o com sinceridade e com honestidade. Porque esses 3 pontos, Satanás trabalha muito. E como é bom, não é ruim, se ter dinheiro é maravilhoso. Mas a Bíblia diz que a verdadeira riqueza vem do Senhor. E a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, não traz consigo aperreio, não traz consigo escândalo. A bênção do Senhor, ela enriquece. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos faz viver nessa terra com uma perspectiva de vida tão magnífica que só quem experimentou é quem pode desfrutar disso. A cada ano nós batizamos aqui na nossa comunidade, que é muito pequenininha, muito simples, é local e pequenininha, mas a cada ano nós batizamos cerca de 10, 12 almas que aprenderam tudinho direitinho. Então eu fico feliz e vejo assim, 1 por mês. É pouco, mas para nós é muito, porque aquela pessoa vale o sangue de Jesus, valeu o sacrifício de Jesus, decidiu sair do mundo e agora viver no reino do Senhor, no reino de Deus. Todas essas coisas são bastante trabalhosas, são bastante difíceis de lidar, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos viver e pregar um verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento. Igreja, vamos pregar mais sobre arrependimento, vamos viver mais o arrependimento, vamos lembrar do sacrifício de Jesus. O verdadeiro evangelho nos leva àquelas ruas de pedra lá de Jerusalém, aonde o nosso Senhor foi dilacerado, humilhado, mas como diz Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelos nossos pecados, ele carregou sobre si a minha culpa. Então por que eu tenho... Qual o direito que eu tenho de estar barganhando? Não, amados. Quando eu coopero, quando eu entrego minha vida, quando eu devolvo o meu dízimo, minhas ofertas, o meu tempo, eu estou tendo uma atitude de gratidão pelo que eu já recebi. Eu já recebi a vida eterna. O evangelho, amados, não é vida boa aqui. O evangelho é salvação para ir para casa, para ir para a eternidade. E isso requer de nós uma mudança de vida. Isso requer de nós renunciar à nossa carne, renunciar à imoralidade, renunciar à corrupção, renunciar à mentira, renunciar ao nosso próprio eu. Quando eu digo isso, não quer dizer que a gente se transformou num santo verdadeiro, perfeito, porque se nós tivéssemos chegado já à condição de varão perfeito, nós já teríamos sido arrebatados como Elias, como Enoque. Mas nós ainda estamos aqui. E a nossa luta é diária. Todos os dias eu tenho que domar o leão que está dentro de mim, que é o meu ego. Todos os dias eu tenho que ensinar essa carne burra que ela precisa ser admoestada, ser instruída, para que ela possa se afastar do mal. Todos os dias eu tenho que dizer não para o pecado. Todos os dias eu tenho que dizer não para as trevas. É uma luta constante, meu amado. E muitas vezes nós passamos por muitas adversidades, nem é culpa da gente, mas é culpa daqueles que vivem conosco. Então muitas vezes são coisas que deixa eu dizer, não somos nós os que estamos praticando. Porém, a gente precisa fazer o seguinte: não dá escândalo. Então nós renunciamos muita coisa que até não é mal, mas vai produzir algum escândalo por causa de alguém que nos rodeia. E isso acontece com muita gente, com muita frequência.
O verdadeiro evangelho, ele faz com que a gente renuncie tudo aqui. Tudo. Aí eu pergunto para você. Você verdadeiramente já aceitou Jesus? Você é verdadeiramente evangélico? Já renunciou à carne? E agora todos os dias você diz não para ela? E deixa eu dizer uma coisa. Quando vem as ofertas da carne, não é pouca coisa. É justamente aquilo que vai abalar você. Mas você precisa dizer não. Porque agora você já está no reino de Deus. Quem reina sobre você é Jesus. Busque a face do Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor. E fale do Evangelho. Aprenda a viver o Evangelho. Publique sobre o Evangelho. Converse sobre o Evangelho. Seja você um praticante do verdadeiro Evangelho. Eu espero, em nome de Jesus, poder lhe ajudar, dar um incentivo. Jesus ama a sua alma. Ele ama ao ponto de ter morrido por você. Ele ama você ao ponto de ter morrido por você. Tire o olhar da luta que você está passando e comece a olhar para Jesus. Tire o olhar e diga assim, Jesus foi moído até a morte por minha causa e ele não pecou. Eu estou colhendo o que eu plantei, então eu tenho culpa no cartório. Então, Jesus, ajuda-me, porque eu sozinho não consigo. Reconheça, seja grato pelo que o Senhor Jesus fez e certamente a bênção do Senhor vai alcançar a tua vida. Certamente a bênção do Senhor vai fazer com que você mude todo o seu ser. Você consegue ser feliz. Jesus quer trazer para você felicidade. Ele foi moído por causa de você. Ele foi humilhado por causa de você. Ele morreu por causa de você. Ele ressuscitou por causa de você. E hoje ele estende as mãos e diz, vem, toma a tua cruz todo dia, siga-me e você vai achar descanso para a sua alma. Essa é uma promessa que não falha. Aceita Jesus, entrega teus caminhos ao Senhor, muda o olhar, olha para Jesus, pare de olhar para o problema, olha para Jesus, pare de olhar para o problema, olha para Jesus e Ele te esclarecerá. Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo.